Olá, meus queridos. Desde já quero saudá-los com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de hoje, queridos, se encontra em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 34, onde a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe, nós vivemos em um mundo, queridos, que nos empurra constantemente para o futuro. Desde cedo, somos treinados a pensar no amanhã. O que vamos fazer? Como vamos conseguir? Se teremos o suficiente? Se vai dar tudo certo? Mas Jesus, com uma sabedoria, queridos, que ultrapassa a lógica humana, Ele nos convida a parar, respirar e simplesmente viver o hoje. A palavra inquietar, que significa perturbar, agitar, tirar a paz. Quando o coração ele se inquieta, a alma perde o equilíbrio. A mente corre para o futuro e o corpo permanece preso ao presente. Divido, queridos, entre o que ainda não aconteceu e o medo do que pode acontecer, fica difícil. É nesse terreno fértil que nascem a ansiedade, o medo, a dúvida. Jesus, ele sabia quando o coração humano era vulnerável, queridos. Por isso, antes mesmo de haver diagnóstico sobre a ansiedade ou depressão, ele mesmo, queridos, já havia deixado o antídoto, a confiança absoluta em Deus. A inquietação nasce quando tentamos controlar o incontrolável. Queremos garantir o que ainda não existe. Prever o que não foi revelado e segurar nas mãos algo que só Deus pode conduzir. A mente humana não suporta a incerteza. Por isso, tenta resolver antecipadamente tudo, queridos, o que pode dar errado. Só que esse esforço não traz segurança, traz exaustão. A inquietação é uma armadilha espiritual. Porém, preocupação, queridos, na verdade é falta de confiança. Satanás sabe, queridos, que se ele conseguir roubar a nossa paz, ele enfraquece a nossa fé. E ele lança pensamentos que produzem dúvidas, como: e se não der certo? E se faltar? E se Deus, ele não fizer? E quando alimentamos essas vozes, começamos a viver como se Deus não fosse Deus em nossa vida. A resposta de Jesus é simples e poderosa. E ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele não disse: não planeje, nem não sonhe. O que ele proíbe é viver preso ao futuro, tentando carregar hoje, queridos, o peso de um amanhã que ainda nem chegou. Cada dia traz consigo o seu pacote de desafios e também o seu pacote de graça. A provisão que Deus te dá hoje é para hoje, queridos.
Amanhã Ele renovará a porção necessária. Foi assim lá no deserto. O maná caía do céu. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, apodrecia. Deus estava ensinando o povo a confiar no ritmo da dependência diária. Da mesma forma, Ele te ensina hoje. Confia em mim, filho meu. Amanhã eu estarei lá também. Confiar em Deus não é fechar os olhos para os problemas. Não, queridos. É abrir os olhos para o tamanho do seu cuidado. Do cuidado do nosso Deus. Então quem confia, descansa. Quem confia, dorme. Mesmo quando o barco está no meio da tempestade. Foi isso que Jesus mostrou quando os discípulos entraram em pânico durante a ventania lá no mar. E eles gritaram: Senhor, perecemos. Senhor! Mas Jesus, ele estava dormindo. Não por descuido, mas por confiança. Jesus, queridos, ele sabia que o mesmo Deus que o colocou naquele barco não o deixaria que ele afundasse. Quando a ansiedade ela vier, lembre-se, queridos, o barco pode até balançar, mas se Jesus está dentro dele, ele não vai naufragar. O Senhor, ele cuida de cada detalhe da sua vida. Sabe o que Jesus falou? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Essas palavras não são poesias, não. São promessas. Então, queridos, se Deus se preocupa com um pássaro, quanto mais com você, que foi criado à sua imagem. Se Ele veste os lírios dos campos, querido, que hoje existem e amanhã se secam, por que Ele não cuidaria de você também? Então, a inquietação é, na prática, um esquecimento do amor de Deus. Mas quando o coração, queridos, se lembra do que o Pai ele já fez, a fé se renova e a ansiedade perde a força. O amanhã ainda não existe. E é por isso que Deus ainda não está lá na sua experiência. Mas Ele está lá em propósito. Quando você tenta viver o futuro hoje, vive um tempo onde Deus ainda não se manifestou. Por isso, você sente medo. É como tentar acender uma luz em um cômodo, queridos, que você ainda não entrou. A fé, porém, te faz dar esse passo. O amanhã não pertence, queridos, a nós. Você não precisa ter controle. Só precisa ter confiança. Eu quero que você guarde essa palavra em seu coração e ore juntamente comigo. Diga: Senhor, obrigado por cuidar de mim. Ensina-me a descansar nos teus planos e a viver o hoje com paz. Livra-me da inquietação e dos pensamentos que me roubam a alegria. Que eu confie que o amanhã já está em tuas mãos e que nada, Senhor, absolutamente nada me faltará, porque tu és o meu pastor. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e entrego em tuas mãos. Amém, queridos? Então diga: eu creio
nessa palavra. Que Deus o abençoe.